Bom dia, irmãos. Apesar de Paulo ter dito essa mensagem quando eu era criança, né, na versão do Zé tá Menino, né, no livro lá 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 11, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Eu fui entender bem essa mensagem dele, o que quis dizer, quando ele foi fazer a viagem para a Itália, naquele navio que ele estava. Eu descobri que algumas coisas realmente são de criança e outras coisas realmente são de adultos, né? E naquele momento que Paulo estava sendo, vamos dizer, entre aspas, né, caçado pelos religiosos da época, ele, em Jerusalém, na Cesareia, ele, para não ser morto lá naquela época, né, isso está lá no livro de Atos, no capítulo 27, ele então pediu então, da própria parte dele, pediu para o rei, não, então me deixa ir para a Itália para falar com César, com o rei, com o imperador César. Então, na hora que ele entrou naquele navio, deu para perceber que tem coisas na vida da gente que é coisas de menino e tem outras que é coisas de adulto, né? Mas vamos orar para a gente ir até o texto. Que Deus abençoe a todos, possa abrir o coração de todos, nós que estamos aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo presente que nos deu hoje, Pai. De estar aqui, vivos, de olhos abertos, contemplando ao Senhor, adorando ao Senhor, Pai. Pai, que o Senhor nos traga a Tua palavra, que possamos absorver o que o Senhor tem a nos dizer, que toda palavra que sair da minha boca possa ser útil a cada um dos irmãos aqui, que vá de encontro ao coração de cada um, Pai. Que eu tenha certeza que a Tua palavra não volta vazia, que ela vai surgir algum efeito. Que possamos então, Senhor, transformar a Tua palavra em outras vozes, Pai. Que possamos levar a Tua palavra, Senhor, até outras pessoas, assim como nos foi dado como missão. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós. Em nome de Jesus, amém. Então, lá no livro de Atos, no capítulo 27, os irmãos podem abrir, por favor. Ele cita bem o que aconteceu dentro daquele navio. É no capítulo 27, no verso 18. Olha que vocês estiverem aí, é só dar um amém aí. Todo mundo pronto? Eu sei que está frio, mas agora é hora de aquecer. Então, lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no verso 18 diz assim: como fomos violentamente atingidos pela tempestade, ou seja, o Paulo ia para a Itália para encontrar com César, ele estava sob a tutela do centurião Júlio. E ali, ele também já prisioneiro, né, que ele já vinha de Jerusalém, de Cesareia, prisioneiro, ele entrou no navio prisioneiro, tá? Então depois vocês dão uma lida aí nesse capítulo todo, que é bastante interessante. Então no verso 18 diz assim: como fomos violentamente atingidos pela tempestade, então, ou seja, ele estava seguindo uma rota para chegar até Roma, até a Itália, que era o destino dele. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. Então, ou seja, vinha uma tempestade de vento contrário àquele navio, e o navio, ele, quando tem um vento contrário muito forte, é difícil dele percorrer o caminho, né? Então, a resistência que o navio encontra. Então, para facilitar o percurso deles, a navegação, eles começaram a jogar a carga ao mar. E no 19, e ao terceiro dia, com próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Então, ou seja, você está vivendo uma tribulação muito grande, porque você está no meio do mar, sozinho, né? Com o navio, praticamente despedaçando, né? Que é jogar a armação fora do navio, sem ver
a luz do dia praticamente, né? Que eu falei, né? Que é o sol. E as estrelas, então estava uma tempestade assim, intensa, né? Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Então, ou seja, todo mundo lá que estava no navio, com exceção de Paulo, nós vamos ver, estava todo mundo já pensando assim, vamos morrer. Né? Isso aí não vai ter jeito, vai todo mundo morrer aqui. Então, lá no verso 21 do mesmo capítulo, diz assim, a palavra do Senhor. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo pôs de pé no meio deles e disse, Senhores, deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa avaria e essa perda. É porque nos versos atrás o Paulo já tinha advertido, isso aqui não vai dar certo. O navio não vai chegar lá inteiro. Ele sabia que ele tinha, apesar de ele não ser o piloto, vamos dizer assim, no navio, né, ser experiente da navegação, e o centurião acreditava no piloto, é lógico, né? Quando você entra no avião, por exemplo, você vai acreditar no que está do seu lado ou no que está no piloto. É natural isso, né? Então ele foi acreditar em quem estava à frente da navegação e continuou a rota, né, para chegar até lá. Deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa avaria e essa perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite, lá no capítulo 23, no verso 23, porque essa noite me apareceu um anjo do Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo, Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos, a que navegam contigo. Então, ou seja, o anjo apareceu a Paulo e garantiu o quê? Que ninguém ia morrer. Mas ele não garantiu que o navio ia ficar o quê? Intacto, né? Bom, se a gente perceber bem, qual a única forma, se a gente parar por aí, que Deus garantiu a vida de todo mundo, mas não estava garantido que o navio ia ficar intacto, por quê? Ele já tinha dado sinais que o navio ia chegar lá. O próprio Paulo já disse isso. A única forma de Paulo ter chegado até a terra seria como? Nadando, né? Nadando. Então, assim, todos os outros também se apegaram a alguma coisa para chegar até a terra vivos, né? Isso está lá, esse comentário de Paulo, está lá no mesmo capítulo, lá no verso 42, se os irmãos quiserem acompanhar aí, que diz assim, é logo para baixo aí, né? Às vezes você vira a página e está aí também, tá? Então, no Atos 27, 42. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nada. Então, assim, além de estar no navio despedaçando, olha só os obstáculos que Paulo estava seguindo. Preso, ainda ele tinha chance o quê? De morrer dentro do próprio navio. Né? Porque ele era um prisioneiro. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento. É como Deus disse, né? As promessas de Deus são maravilhosas, né? Se ele prometer, ele vai cumprir. Impediu-lhes este intento e mandou que os pudessem. Aí no verso 43, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento. E mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em qualquer destroço do navio. Assim todos chegaram salvos à terra. Se a gente perceber bem, eram diversos obstáculos que estavam aí. Mas a indicação que Deus fez para Paulo, ela se cumpriu. Assim também, como aconteceu lá no livro de Jonas, quando o Senhor dá ordem, vocês não precisam ir lá não, vou ler a passagem aqui. Lá em Jonas, no capítulo 2,
no verso 1 diz assim: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Irmãos, eu estou falando de obstáculos. Vou te perguntar uma coisa. Você teria o pensamento de dentro do ventre do peixe orar para Deus? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu acho que se eu tivesse naquela situação, eu não precisaria, na primeira coisa, orar para Deus. Eu estou sendo sincero com vocês. Quando você está preso em algum lugar, qual que é a primeira reação sua? Tentar escapar, não é? É uma reação natural, não é verdade? Mas Jonas orou. E lá no capítulo 7 diz assim: eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia. E minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te ofereci sacrifício com voz de ação, de graças, e pagarei meu voto. Então ele clamou a Deus e falou que ia cumprir lá, né, com o que ele tinha prometido para Deus. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas à terra. Então assim, todos os dois tiveram o mesmo obstáculo. Mas quem levou os dois à terra foi Deus. E assim vai acontecer com a gente nos obstáculos da vida. Porque a gente tem, naquela última pregação do nosso irmão Lucas, ele me tocou numa coisa. Ele falou assim: eu estou tendo um problema. E existem diversos problemas também na família de cada um de nós aqui. Quem é casado vai ter problema, vai ter obstáculos. A gente pode falar problema igual obstáculo, né? Quem não é casado também vai ter. Quem tem filho vai ter obstáculo? Também. E quem não tem? Também vai ter obstáculo. Ah, eu tenho um pet em casa. Será que você tem pet em casa, você vai ter obstáculos? Também. Quem tem pet em casa também vai ter obstáculo. Quem não tem? Também. O que a gente tem que entender é que a vida ela é feita de obstáculos. Todo momento. O simples fato de você ter saúde, você tem obstáculos para manter a saúde. Quantas vezes você está querendo se abster de alguma coisa que vai te fazer mal, aquele pedaço de pizza maravilhoso, você gostaria, aí você fala assim, não, esse mês vou fazer um regime, vou manter tudo saudável. Aí chega seu irmão dentro da sua própria casa, você quer um pedaço de pizza? Estou mentindo? Não acontece isso? Aí você sai da rotina ali, né? Ter doença também, obstáculo, né, irmão? Você está querendo a saúde. Mas, o mais importante disso tudo é a gente estar vivo. Não é verdade? Porque até a morte é o quê? Obstáculo. Não é verdade? Que a gente vai ter que vencer. Então, se a gente pensar bem, no morrer, o ato em si da carne falecer é um obstáculo que a gente vai enfrentar. Mas se a gente estiver preparado, nós vamos chegar à salvação sem obstáculos. Eu gostaria que os irmãos pegassem o livro de Mateus, que lá no livro de Mateus, no capítulo 8, vai te falar como você vai vencer os obstáculos. Livro de Mateus, capítulo 8. Lá no verso 24. O obstáculo físico, ele pode ser o quê? Contornado. Não é verdade? Você achou que é difícil saltar aquilo, você pode contornar. Mas Jesus ensina pra gente aí no Mateus capítulo 8, no verso 24 a 26. Amém? Acharam aí? Diz assim: e levantou-se no mar
tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Todos os irmãos já conhecem bem essa passagem, né? Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor. Quantas vezes a gente não já gritou isso, né? Eu já muitas vezes, para sair dos obstáculos. Vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Aí eu vou dizer para os irmãos, o que vai te livrar dos obstáculos? Hã? Jesus? A fé. A fé, meu irmão. A fé vai te livrar dos obstáculos. Vai te passar você vai passar o quê? A superar os obstáculos com a fé. Porque Jesus não estava dormindo. Ele vai interceder por nós, mas a sua fé é que vai te salvar. Quantas vezes você pegar aí na Bíblia aí e fazer um levantamento, o que Jesus fala? Sua fé te curou, sua fé te salvou. Foi ou não foi? Então é a fé, irmão. É a fé que vai nos ajudar a livrar dos obstáculos. Porque sem fé, sem acreditar, primeiro obedecer. Não é verdade? Primeiro obedecer. Obedecendo, você está com ele, né? Não existe barreira. Eu estou obedecendo, então não existe barreira. Não estou fazendo nada de errado. Que está aos meus olhos, né? Está aos meus olhos. Mas a partir do momento que você tem fé, todos os obstáculos podem ser vencidos. Porque eles vão ser naturais mesmo. Se você falar que você não tem obstáculos, é sinal que você não está caminhando na vida. É sinal que sua vida não está o quê? Navegando. Os obstáculos são naturais. E na hora que a gente possui obstáculos, é sinal que eu estou vivendo. Mas não por isso, a gente está falando até agora de obstáculos físicos, né? Mas também tem os obstáculos espirituais, os obstáculos da alma. Porque assim, na verdade, todos nós já entramos por uma porta. Mas existem, dentro dessa morada, dentro dessa casa, existem várias outras portas. Várias outras portas para serem abertas. E nessas portas é que a gente tem que ficar atento. Que às vezes algumas delas podem estar fechadas. Sabe aquela porta que às vezes e que sempre é dita aqui dentro do culto? Às vezes é uma rusgazinha com o irmão. Um sentimento, né? Você não tem... Às vezes o sentimento fica guardado com um parente. Lá, fechadinho naquela porta. Não é? É um pecadinho oculto, uma coisa que se alimenta sempre. Não é verdade? Estou mentindo que isso acontece? Não pode acontecer? Quem não tem pecado pode me julgar a primeira pedra aqui. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que abrir todas as portas. Aí que dá para entender na hora que a gente está pronto. Lembra lá do início de Paulo? Coisas de adulto, coisas de criança? É que as crianças, se criar obstáculos para ela, eu lembro bem de Giovanni quando eu era criança. Nossa, Giovanni chorava até por causa de coxinha. Era só... O João Pedro chegou uma vez para a Patrícia e falou assim, não, é porque ele está com fome de coxinha. E Giovanni chorando aqui dentro. O obstáculo que ele criou como criança. Certo? E assim,
tinha muitas coisas. Às vezes ia brincar, espalhava os brinquedos todos, saia chorando, aquele negócio todo. Enfim. Mas deu para entender qual que é a diferença dos obstáculos de criança e obstáculos de adulto. Que a gente tem que aceitar que a gente vai ter obstáculos. Nós temos que aceitar isso. E temos que aceitar também o quê? Que a nossa fé vai nos levar a superar todos eles. Superar todos eles. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês. Nós vamos terminar aqui. Lá em João 14, 23. Onde você vai refletir. Para que, no momento que vier o maior obstáculo da sua vida, que vai ser a morte, que é desconhecido para todos nós, você vai superar com esse obstáculo, com essa passagem, com essa meditação. Vai estar pronto, com todas as portas abertas. Só para passar para o outro lado. João 14, 23 diz assim: Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. Eu acredito que todos nós estamos aqui por causa disso. Não é verdade? Porque eu obedeço, porque eu amo a Deus. Porque você obedece, porque você ama a Deus. E o meu Pai o amará, e veremos a Ele, e faremos nele, e viremos a Ele, e faremos nele o quê? Morada. Entendeu por que todas as portas têm que estar abertas? Não é só a primeira porta, são todas. A gente tem que quebrantar de uma tal forma que a gente tem que deixar Ele fazer moradas em todos os cômodos da nossa alma. Aí sim nós vamos estar prontos. É ser humilde bastante para entender que nós não conseguimos superar obstáculos na vida sem a fé e sem Jesus. Que Deus abençoe todos nós, que possamos entender o que prevalece em nossas vidas. Não são os obstáculos, mas são o quê? A fé em Jesus e a nossa salvação. Deus abençoe. Fiquem abençoados aí em nome de Jesus.